Estamos de volta, mais um domingo, mais uma oportunidade de estudar a Palavra de Deus, mais uma oportunidade de ler aquilo que Deus nos revelou através do Evangelho segundo Mateus. Hoje nós lemos Mateus capítulo 19, a partir do verso 23 até o verso de número 30, texto que é uma continuação daquele episódio do jovem rico. Então, se você tem acompanhado as nossas meditações, sabe que no domingo passado nós conversamos sobre o jovem rico, aquele jovem que chegou para Jesus e disse o que dele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus falou sobre os mandamentos e no fim fez um desafio àquele jovem. Vai, vende o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E nós sabemos que aquele jovem, infelizmente, não aceitou o desafio de Jesus. E, como os evangelhos nos dizem, ele era dono de muitas propriedades, ele era riquíssimo, e ele preferiu ficar com as suas riquezas do que seguir a Cristo. Nós estamos aí na continuação do texto. O jovem rico já foi embora, Jesus está só com os apóstolos, e, como diz o evangelho de Lucas, Jesus, vendo a tristeza daquele jovem, ele falou o texto, aquilo que está registrado aí no verso 23. Quão dificilmente entrará no reino dos céus um rico, quão dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E é a partir disso que se desenvolve um novo diálogo, um novo ensino de Jesus, e é esse ensino que nós vamos conversar hoje. Sobre esse ensino, nós vamos estudar esse trecho da Palavra de Deus. Olhando esse trecho, eu creio que há 3 temas que são bem marcantes e nós vamos começar com o primeiro desses temas. O primeiro tema é exatamente a questão das riquezas. Obviamente, o texto começa lá com o jovem rico, nós estamos na continuação, então tudo está girando em torno das riquezas. Pelo menos o nosso pensamento é levado a pensar nisso. Nós já comentamos que ser rico não é pecado. A Bíblia tem vários exemplos de homens ricos que foram fiéis a Deus. Então nós já citamos Abraão, Isaac, Jacó, Jó. O Novo Testamento tem José de Arimateia e vários outros ricos que foram pessoas de posses, tiveram muitos bens, mas mesmo assim foram tementes a Deus. Então, riqueza não é pecado. O que é pecado, então? O pecado é exatamente colocar o coração nas riquezas. Colocar a riqueza como se fosse um Deus. Aquilo que Jesus condena lá no Sermão do Monte, quando ele diz: não podeis servir a 2 senhores. Não podeis servir a Deus e as riquezas, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, o problema não são as riquezas, mas sim colocar o coração nas riquezas. Como nos adverte lá o Salmo 62, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. E aqui eu quero acrescentar um outro texto, o texto lá de Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, lá no verso 17, onde Paulo diz a Timóteo: exorta os ricos do presente século a que não coloquem a sua esperança na instabilidade das riquezas. Não coloquem a sua esperança na instabilidade das riquezas. Certamente ter dinheiro é bom. É melhor ter dinheiro do que não ter. Mas é ruim quando nós começamos a nos render à ideia de que o dinheiro é a nossa segurança, ou como diz Paulo, é a nossa esperança. Quando nós somos tentados a pensar que a nossa segurança está diretamente relacionada àquilo que nós temos. Pode ser que nós não sejamos ricos como esse jovem mencionado aí nos evangelhos. Pode ser que você não tenha muitas propriedades, seja riquíssimo. Mas às vezes nós somos levados a pensar
que quando nós tivermos determinadas coisas, aí nós estaremos verdadeiramente seguros. Pode ser que você pense num valor que deve ter na sua conta de poupança ou nas suas aplicações. Quando eu tiver tantos milhares de reais aplicados, aí eu estarei seguro. Ou se não, você pense assim numa casa, né? Uma casa própria. Quando eu tiver minha casa própria, aí eu estarei seguro. Ter casa própria é bom, muito bom. Ter dinheiro no banco é bom, muito bom. Mas não é isso que dá a nossa segurança. Nós não podemos colocar nossa esperança na instabilidade das riquezas, porque as coisas vêm e vão. Uma hora uma pessoa tem muito dinheiro, no outro dia pode não ter tanto dinheiro. Paulo dizia que ele tinha experimentado tanto fartura quanto escassez. E eu tenho certeza que muitos de nós podem dizer também a mesma coisa. Experimentamos fartura, experimentamos escassez. Escassez não é bom. Fartura é bom. Mas a nossa segurança não pode estar naquilo que nós temos. Lá no Salmo de número 30, o salmista diz assim: Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Essa que é a verdade. É Deus que nos concede que nós tenhamos coisas. É Deus que faz ficar forte a nossa montanha. É Deus que permite que nós, pela graça dele, se for para a glória dele, possamos ter alguns bens. Pode ser que você tenha algum dinheiro na poupança. Parabéns. Pode ser que você tenha algum imóvel ou alguns imóveis. Parabéns. Mas não coloque seu coração nisso, porque é Deus quem supre as nossas necessidades. É Deus que nos dá as forças. É Deus que faz com que a nossa montanha fique forte. O dinheiro é bom, mas colocar o coração no dinheiro é péssimo. O dinheiro serve para comprar coisas que ajudam a nossa vida, nos dão conforto. O dinheiro nos dá a oportunidade de ajudar outras pessoas, mas o dinheiro não é o nosso Deus. Quem sustenta a nossa vida, quem supre as nossas necessidades é o nosso Pai Celeste. E nós não podemos jamais esquecer disso. O segundo ponto, o segundo tema que eu vejo aí nesses versículos, nesse diálogo de Jesus com os apóstolos, é exatamente a questão da consagração. No texto anterior, que fala sobre o jovem rico, nós vemos que quando Jesus coloca o desafio de ele vender tudo e seguir a Cristo, o jovem rico preferiu ficar com tudo e não seguir a Cristo. Já quando nós lemos aí o texto, nós vemos Pedro sendo porta-voz dos apóstolos e dizendo: nós deixamos tudo e te seguimos. O jovem rico ficou com o tudo dele e não seguiu a Cristo. Os apóstolos abandonaram tudo, deixaram tudo e seguiram a Cristo. O que Jesus tem para falar sobre isso? Bom, a primeira coisa que Jesus fala na sequência é exatamente a questão daquilo que vai acontecer no futuro, bem no futuro, lá quando Jesus voltar. Ele cita aí na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono. E qual é a promessa que Jesus faz para aqueles que têm seguido a Ele? Ele disse para os apóstolos que eles iriam sentar em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Certamente essa questão de sentar nos 12 tronos para julgar as tribos de Israel deve ser alguma coisa bem específica para os apóstolos. Mas se você lembra lá da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 6, lá está escrito também que Cristo nos ressuscitou juntamente com Ele e juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Pode ser que eu e você não estejamos nesses 12 tronos que Jesus mencionou aí, mas certamente nós vamos reinar com Cristo. Quando Cristo reinar, nós vamos reinar com Ele. Os que seguiram a Cristo, os que seguem a Cristo, vão reinar com Ele.
Agora, Jesus não fala só isso. Na continuação, Jesus vai dizer que todos aqueles que deixaram pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, casas, campos, para seguir a Ele, por amor dEle, essas pessoas que deixaram todas essas coisas, todas essas pessoas que seguiram a Cristo, quem seguiu a Cristo, vai ganhar muitas vezes mais. E aqui a gente tem que parar um pouquinho e pensar no que Jesus está exatamente falando. Jesus não está falando uma coisa tipo toma lá, dá cá, né? Você deixa a sua casa por amor a Cristo, vai receber muitas vezes mais. Não, não é isso que Jesus está falando, porque se a gente for pensar dessa maneira, a gente ia pensar que nós íamos ter muitos outros pais, muitas outras mães, muitos outros irmãos, e não é bem isso, né? Nós temos o nosso pai, a nossa mãe e ponto final. Não temos muitos pais, muitas mães. Então o texto não pode estar falando de coisas literais. E quando eu olho aí esse texto, eu penso que esse versículo está se referindo à igreja, ao corpo de Cristo, ao grupo daqueles que seguem a Jesus. Porque quando nós somos levados ao corpo de Cristo, quando pela fé em Cristo nós somos inseridos na igreja, nós encontramos muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, muitas irmãs. Eu tenho certeza que cada um de nós tem a sua história de vida. Pode ser que você tenha se convertido quando você era adolescente. Pode ser que você tenha vindo de uma família que não seja evangélica. E quando você converteu, certamente a igreja acolheu você. E você encontrou muitas pessoas mais velhas que tinham idades para ser seu pai, sua mãe. E essas pessoas foram exemplo de vida na sua vida. Pode ser que os seus irmãos na carne, irmãs na carne, não tenham entendido sua decisão por Cristo. Mas na igreja, você encontrou muitos irmãos, muitas irmãs, muitos. Pessoas que são de famílias completamente diferentes da sua, mas que você chama de irmão, chama de irmã e sabe que essas pessoas se interessam pela sua vida, como se fossem da sua família. Elas querem saber se você vai bem, elas vão ajudar se você estiver com um problema. Ou seja, é uma grande família. Essa família tem muitas casas, muitos campos. Se houver necessidade um dia, pode ser que acolham a mim, acolham você nas suas próprias casas. Jesus estava falando disso. Quando nós seguimos a Cristo, nós fazemos parte de uma grande família, uma grande igreja, do corpo de Cristo. E nesse corpo de Cristo há muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, muitas irmãs, muitas casas, e nós usufruímos disso desde agora. Então, consagrar-se a Cristo, deixar tudo e seguir a Cristo, abrir mão de coisas para seguir a Cristo, certamente tem uma recompensa futura, é verdade, mas uma recompensa presente, desde já, no corpo de Cristo, na igreja. O primeiro tema que nós conversamos nesse texto foi sobre riquezas. O segundo tema foi sobre consagração. E agora há um terceiro tema que eu creio que resume tudo aquilo que esse texto diz, embora ele esteja meio escondidinho. E esse terceiro tema é salvação. Se você prestar atenção no texto, e como eu falei, esse texto é uma continuação do episódio do jovem rico, você vai ver que no começo de tudo, lá no verso 16, quando começa o diálogo entre o jovem rico e Jesus, aquele jovem quer saber o que ele deve fazer para obter, para ganhar, para herdar a vida eterna. Então a dúvida dele é sobre vida eterna. Se você prestar atenção no final do verso 29, Jesus diz que os discípulos iam ganhar muitas vezes mais no presente e no futuro, no porvir, iam ganhar a vida eterna.
Então esse texto começa com vida eterna no verso 16, termina com vida eterna no verso de número 29. O assunto o tempo todo era vida eterna. Se você prestou atenção no texto que nós lemos, deve lembrar que lá no verso de número 23, Jesus disse que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Depois, no verso 24, ele diz que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, note, no verso 23, Jesus usa a expressão reino dos céus. No verso 24, ele fala reino de Deus. Entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus, são expressões sinônimas. E se você continuar a leitura e olhar o verso 25, você vai ver que os discípulos ouviram e o que é que eles entenderam? É só ver a pergunta que eles fizeram. Sendo assim, quem pode ser salvo? Os discípulos entenderam claramente que quando Jesus falava de vida eterna, entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus, Jesus estava falando de salvação. Jesus estava falando de salvação o tempo todo. Todo esse diálogo, o diálogo que ele teve com o jovem rico, o diálogo que ele está tendo agora com os apóstolos, está centrado na ideia da salvação. E Jesus diz algo sobre salvação que nós precisamos prestar atenção. Ele diz que isso é impossível aos homens. Essa é a verdadeira diferença entre o verdadeiro cristianismo e todas as outras religiões. O verdadeiro cristianismo diz aquilo que Jesus diz: a salvação é impossível aos homens. As outras religiões vão dizer: olha, se você fizer direitinho isso, isso e isso, você vai chegar lá. Você pode pegar qualquer religião. Ela vai sempre dizer para você como você chega lá. Você tem que fazer assim, fazer assim, fazer assim, aí você vai conseguir chegar ao céu, ao paraíso, a qualquer outro nome. As regras mudam. Cada religião vai dizer as suas regras, vai dizer como você deve fazer, qual o melhor caminho para você chegar até Deus. Mas sempre vão dizer, olha, você faz assim que você acerta. O cristianismo concorda com Jesus e diz, é impossível. Você pode fazer o que você quiser, mas a salvação é algo impossível aos homens. Só que Jesus completa. Mas para Deus, tudo é possível. Então a salvação é impossível aos homens, mas é possível para Deus. A salvação não é questão de riqueza ou de pobreza. A salvação tem a ver com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, com o sacrifício que o próprio Deus fez, morrendo por mim e por você na cruz. Jesus na cruz pagou os meus pecados, pagou os seus pecados. Por isso ele disse, ele afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, como verdadeiro Deus, pode salvar a mim, pode salvar a você. Quem crê nele, quem crê no sacrifício de Cristo, esse é salvo. Quem nele crê, tem a vida eterna, afirmou João. Quem nele crê, tem a vida eterna. E se você lembra do texto do jovem rico, lembra do que nós conversamos, lemos hoje também, texto aqui de Mateus, esse diálogo de Jesus com os apóstolos, devem recordar que no texto do jovem rico tinha um vai, mas tinha também um vem. Jesus disse, vai, vende o que tens, dá aos pobres. Esse era o vai. Depois, vem e segue-me. O vai era necessário para aquele jovem se livrar das coisas que estavam atrapalhando a comunhão dele com Deus. No caso dele, era o dinheiro todo. Mas a salvação mesmo estava na segunda parte, no vem e segue-me. É interessante
que quando os apóstolos interpelam Jesus e dizem: nós tudo deixamos e te seguimos, na resposta de Jesus, Jesus diz: vós, os que me seguistes, e depois continua falando. A ênfase de Jesus está no seguir, porque ser salvo está diretamente relacionado com seguir a Cristo. Seguir a Cristo começa com a fé, a certeza de que Jesus é de fato o Salvador. Na época do Novo Testamento era a confissão de que ele era o Messias, o Cristo. A salvação começa por aí, você reconhecer que só Jesus pode ser o seu Salvador. Só Jesus pode de fato livrar você do pecado, livrar você do inferno. Começa aí. E depois continua com a nossa caminhada junto a Ele. Certamente, seguir a Cristo é um sinônimo também de salvação. Vida eterna, entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus, ser salvo, seguir a Cristo. Esse texto, a ênfase dele é exatamente nessa ideia de salvação. Impossível aos homens, mas certamente possível para aquele que crê em Cristo. Nós hoje conversamos sobre Mateus 19, de 23 até o verso número 30. Nós dissemos que nesse texto nós vemos 3 temas. E o primeiro tema era exatamente a questão das riquezas. Ser rico não é pecado, mas colocar o coração nas posses, o coração naquilo que a gente tem, isso é pecado. Certamente, as riquezas, aquilo que nós temos, são coisas instáveis. Nós não podemos colocar a nossa esperança, a nossa segurança naquilo que nós temos. Devemos colocar, sim, em Deus, aquele que supre todas as nossas necessidades. O segundo tema que nós conversamos aí nesse texto foi sobre consagração. Os discípulos disseram que deixaram tudo e seguiram a Cristo. E Cristo conversou sobre isso, respondendo que eles que deixaram tudo e seguiram a Ele, eles iriam ser abençoados no futuro, quando Jesus voltasse, iriam assentar-se em tronos, mas também iam ser abençoados no presente, quando eles iam usufruir do privilégio de ter vários pais, várias mães, vários irmãos, várias irmãs, várias casas, e certamente ele estava se referindo à igreja, ao corpo de Cristo, porque quando alguém segue a Cristo, passa a fazer parte da igreja. E na igreja nós temos vários pais, várias mães, vários irmãos, várias irmãs, porque a igreja é de fato o corpo de Cristo. E por fim nós dissemos que o tema que está presente em todo esse texto é o tema da salvação. O texto começa com discussão sobre vida eterna e termina com a afirmação sobre vida eterna. O texto fala sobre entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus, sobre ser salvo. E Jesus é bem claro e diz que isso, a salvação, é impossível aos homens. Ninguém vai ser salvo pelos seus próprios méritos, mas é possível para Deus. Quem crê na graça de Deus, quem crê na misericórdia de Deus, quem crê no sacrifício que Cristo fez em nosso lugar, esse vai ser salvo. Quem crê tem a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém.